Deixa eu passar aqui novamente para todos assinarem o formulário de presença na aula, né, na masterclass de hoje. Vou apresentar aqui a nossa palestrante do dia, Na Donato, que vai apresentar a aula A Importância da Produção no Projeto Audiovisual, Etapas e Processos. Nádia Luísa Santana Donato é graduada em Comunicação Social pela Universidade de Tiradentes, com habilitação em Relações Públicas. Já atuou em diversas áreas, como cinema, coordenadora de produção, televisão e publicidade. Eu passo a palavra para a Ná, e explico para quem não estava presente nas aulas do semestre passado, que Ná vai apresentar a aula dela e depois vamos ter um espaço e um tempo para perguntas e debater as questões que Ná vai trazer para a gente. E é isso, Ná, passa a palavra para você. Olá, boa tarde. Vou ficar aqui olhando para você, César, para ter alguém com quem eu possa olhar. Eu só tô Então vendo vou as ficar câmeras. aqui. Fiquei aí. Ó, tá, alguém abriu a câmera, só para que já fica vendo um monte de nome. Agora a gente vê as pessoas. Ok, opa, olá. Olha, tá vendo? Eu fui fazer uma chantagem e já deu certo. Gente, então, como ele apresentou rapidamente aí o meu currículo, eu sou produtora. Algumas pessoas aqui já me conhecem, não sei se da área de produção ou fora da área de produção. Mas antes eu queria só perguntar, que eu fiz essa pergunta antes, se tem alguém que não seja aluno da UFES, que fez a inscrição. Nossa, Luan, ok. Eu sei que tem Ive, porque é o que eu estou sabendo. Sim, eu também. Ok. Então, tá bom, né? Porque de qualquer forma, quando me convidaram para fazer essa masterclass, eu fui perguntar se, gente, o que é exatamente uma masterclass, né? E aí me informaram que eu podia falar sobre produção diante do que eu já fiz, né? A partir das minhas experiências. E eu achei bem interessante porque na produção não existe nada muito formatado. Assim, existe coisas muito parecidas, mas não tem umas regras a seguir, a não ser na área de produção, direção de produção, enfim, que é a parte que envolve mais contas e tudo mais. Mas no normal é muito mais questão de organização e saber passo a passo de como faz, mas cada produtor ele meio que cria o seu jeitinho, né? Uma das coisas que eu gosto sempre de falar sobre produção, eu gosto de ensinar. Eu gosto muito assim de passar o que eu sei, de estar mostrando, tipo, não esconder nada do processo de produção. E gosto que as pessoas que tenham interesse por produção também, que não seja normalmente o que acontece. Quando tem um trabalho de faculdade, de curso, aí cada um tem uma tarefa, normalmente o produtor é sempre colocado aquele que não sabe fazer nada. Normalmente, assim, não sabe fazer nada, vai ser produtor. Né? E não é bem assim. Eu sei porque eu já participei de cursos de produção ou dá aquela tarefa de gincana para o produtor. Você vai conseguir almoço de graça para a gente, você vai conseguir um lanche de graça, você vai só pedir. O produtor fica aquela pessoa que só vai para os lugares pedir apoio, pedir lanche, pedir isso, pedir aquilo, mas nunca é levado a sério como um profissional que ele faz uma grande diferença dentro de um set, né? Total, assim, porque quem controla tudo, na verdade, quem sabe de tudo que está acontecendo dentro de um set de gravação é o produtor, né? Estou falando de produtor de modo geral, assim, né? Porque eu quero até depois aqui, conforme a nossa conversa, eu vou mostrar para vocês algumas diferenças dos tipos de produção, porque às vezes a gente vê nos créditos, né? Direção de produção, produção executiva, o platô, o produtor de frente, o produtor de set, enfim, são todas essas áreas em que o produtor pode atuar, é bem longa. Eu comecei a minha produção, assim, meio que foi sem querer, não foi nesse estilo de não sabe nada e vai produzir, mas foi que meio sem querer, tá sem fazer nada? O que você acha de ser nossa produtora? Então, assim,
eu estava sem trabalhar e quem me fez o convite foi Diane Veloso, para trabalhar com ela em teatro, diante do que a gente já se conhecia e ela percebia a minha forma de vida mesmo, de organização, na parte financeira, principalmente, tenho essa vocação dessa organização. Então, ela meio que me chamou para fazer parte do grupo de teatro dela, que é o Caixa Cênica, para eu entrar como produtora. Mas até então eu ficava, o produtor faz o quê? E aí, nessa do produtor faz o quê, eu descobri que muitas coisas que eu tinha estudado no meu curso de Relações Públicas tinha muito a ver com produção. Inclusive, o meu projeto de conclusão de curso foi uma produção. Eu fiz uma produção escrita e coloquei em prática essa produção que eu fiz. Então, assim eu comecei. E o meu primeiro trabalho audiovisual foi um longa-metragem. Então, assim, aquela curiosidade, né, de trabalhar num longa, e eu estava aqui em Aracaju e surgiu essa oportunidade de pessoas que estavam aqui de poder participar desse longa. E aí eu fui levar meu currículo, eu não tinha muita coisa para apresentar, mas também era um cargo que no início também não exigia muita coisa, a não ser que você fosse o mínimo organizada e que fosse de Aracaju, porque eles precisavam de uma produção local. E aí eu me coloquei à disposição e fui trabalhar nesse filme, que era Orquestra dos Meninos, um filme Globo Filmes, então todo aquele glamour de ser da Globo, atores globais e tudo isso, mas eu tinha uma curiosidade muito grande, sempre gostei muito de cinema, assim, como espectadora, e sempre tive muita curiosidade de saber como funcionava. E o meu trabalho inicialmente no Orquestra dos Meninos era produtora de arte. Eu trabalhei na equipe de arte. Na equipe de arte devia ter umas 7, 8 pessoas, né? Era dividido por departamentos. E eu trabalhava no departamento de arte, junto com a produtora de arte. E eu fazia produção de objetos, que inclusive Ive, que é uma das pessoas que está aqui, ela já trabalhou, a gente já trabalhou muito juntas, e eu praticamente o que eu estou falando aqui, mais ou menos eu falei para ela quando a gente se conheceu, sobre a questão do que é uma produção de objetos, e eu fiquei enlouquecida, assim, né? O que é que eu fazia primeiro? Eu não sabia o que fazer primeiro. E aí, minha curiosidade era para tudo. Assim, eu tinha curiosidade de, será que eu tenho condição de pegar num roteiro? Porque como eu era, um cargo lá embaixo, então eu não recebia uma cópia do roteiro para mim, eu não recebia tudo, quem recebia era a minha chefe e eu ficava na curiosidade de ver como é que funcionavam as coisas. Então, assim, eu tive a sorte dessa pessoa, inclusive ela é minha amiga até hoje, assim, esse filme já tem uns 15 anos já que isso já aconteceu, e ela foi realmente quem me ensinou tudo. Assim, ela me mostrou capítulo por capítulo do roteiro, de como o que eu faço, assim, quando eu vejo o roteiro, eu vou produzir, o que eu faço, né? Que às vezes é uma curiosidade, assim, o que eu vou fazer primeiro? Quando eu pego o roteiro, o que o produtor faz? Então, ela me ensinou tudo, tudo, inclusive toda a linguagem que é tratada dentro do cinema, porque eu ficava igual uma barata tonta, assim, né? Eu falava, vamos fazer um tech scout, vamos fazer isso, aquilo, vamos fazer isso, aquilo, e eu, Berto, o que é isso? O que é isso? Me leve, deixa eu ver. Então, eu fui assim, e ela falou, ó, na sua função, você não precisa estar no set, porque você está na produção de arte, então, enquanto a gente monta um cenário, no outro dia o pessoal vai gravar e a gente volta para desmontar, enquanto a gente vai estar montando um outro cenário em seguida. Então, eu não acompanhava o set. Mas aí eu pedi muito, porque eu queria ver de perto como é que era essa produção. E aí eu pedi muito e acabei acompanhando. E nesse de acompanhar o set, aí eu comecei a perceber o que eu ficava me colocando assim na situação, sabe? O que essa pessoa faz? Ela é isso. O que essa faz? O que um diretor faz? O que o assistente de direção faz? Então, eu tive curiosidade como pessoa normal, né? O que cada um fazia. E a produção realmente me instigou, assim, me deixou bem curiosa, né? E eu comecei a me interessar a partir daí. Eu trabalhei nesse filme durante quatro meses, né? O tempo inteiro só falando desse filme. Então, chegou um momento que
a gente acaba tendo uma linguagem só, todo mundo está só falando de um produto, está só falando uma linguagem sobre esse assunto. E aí, nessa questão de estar no Orquestra dos Meninos, chegava um dia que alguém me perguntou, eu fiquei curiosa para saber o que era a claquete, né? Que a gente sempre vê a claquete, né? Nos filmes e, enfim, alguém aqui já fez participou de algum curta, já fez algum trabalho de produção audiovisual, alguém é produtor aqui, assim, já trabalha com produção? Não, não tá. Não, é só para saber, às vezes, porque tem coisas bem iniciais, assim. Eu estou com 2 câmeras ligadas, viu, gente? Eu consigo olhar para um lado e para o outro aqui. Então, nessa questão de ser produtora do Orquestra dos Meninos, facilitou muito para mim o fato de ter atores globais. No que sentido? No sentido de que, como aqui em Aracaju, a gente não estava acostumada a fazer cinema, então, até para eu chegar num lugar para conseguir algum empréstimo, conseguir empréstimo tipo de imóveis, de objetos, seja lá o que for. Então, eu acabei usando o nome dos atores para poder entrar na jogada, sabe assim? Foi a maneira que eu encontrei, que não sei se era legal ou não, mas enfim, fazer um filme com Priscila Fantini. Nem conhecia Priscila Fantini direito, assim, como atriz nem nada, mas enfim, Priscila Fantini tinha saído de uma novela tal. Então, isso acabou facilitando a minha entrada no mercado, assim. Eu conheci muita gente, assim, através desse filme, e eu guardei isso para mim, né? Guardei esses contatos, guardei essa, essas pessoas em que eu realmente consegui apoios para o filme, porque mesmo que o filme tenha dinheiro, mas tem coisa que não é necessário comprar, né? Era um filme que tinha um filme de 4 milhões, enfim, para o Brasil é um orçamento grande, mas tem coisas que a gente não precisa comprar. É importante a gente também economizar. Tipo, vou pegar um móvel antigo e não vou comprar, vou pegar emprestado e vou usar no filme e depois devolvo. Então, toda essa questão, assim, uma das coisas que eu vim aprendendo ninguém me ensinou, tipo, como é que eu vou pegar esse móvel emprestado? O que é que eu vou fazer de documento? Eu preciso ter um documento. Então, tudo na produção você precisa estar organizado, você precisa estar documentado. Você tem que ter muito cuidado com as coisas que você pega emprestado para você poder devolver igual, né? Se responsabilizar por tudo que a gente vai usar, porque tem uma questão muito séria no set que eu considero hoje, assim, avaliando tudo, o produtor é responsável, tipo, o diretor pediu um sofá X, e aí o produtor vai e consegue, mas na hora que está gravando, as pessoas vão pisar no sofá e não vão estar nem aí. Acontece isso. Vão empurrar, vão fazer isso. E o produtor é aquela pessoa que sempre está nessa responsabilidade de pegar direitinho, devolver no lugar. Então, assim, até isso, a consciência de que tem que o produtor, ele representa o filme todo, e não é ele sozinho, de todo mundo ter esse cuidado, né, de todo mundo que faz parte de um filme, o objetivo é o filme, mas não aquela, tipo, eu não fui eu que peguei emprestado, não vou ter esse cuidado. Se eu precisar subir, porque a cena precisa subir isso já, eu vou subir isso já, sabe assim? Então, e às vezes isso não está no roteiro. Às vezes, enfim, né? Eu estou botando uma coisa bem, bem por cima, assim, só para ter uma ideia do papel do produtor dentro desse processo, assim, para a gente entender o quão importante ele é em todas as etapas. Porque inicialmente, vou pegar aqui do zero, né? Vou começar, eu não vou nem botar como do eu comecei, mas vou colocar aqui a partir de depois que eu fiz a Orquestra dos Meninos, eu fiz curso de produção, até hoje eu ainda faço cursos, assim. Eu ainda tenho alguns outros cursos que me interessam mais na área de produção executiva. Mas, a partir do momento que a gente começa a fazer uma produção, fazer um roteiro, ver o roteiro, é convidada para fazer, o produtor, ele conhece todo mundo, ele conhece a equipe inteira, assim. É muito importante ter, eu não sei se estou falando isso de um longa, assim, estou falando isso de uma forma mais
ampla, sabe, assim, de um longa-metragem. E depois eu vou falar um pouquinho sobre os curtas, porque aí a gente vai ter um pouquinho essa noção. Então, num longa-metragem, porque eu tive a oportunidade de trabalhar num longa inicial, e depois, já de algum tempo que eu já estava trabalhando, eu fui convidada para ser diretora de produção de um longa, aonde sim, aí eu realmente estive à frente de uma produção, eu chamo que foi a minha pós-graduação, porque eu fiquei morrendo de medo de fazer, porque eu não sabia se eu ia dar conta, porque eu só tinha feito até então curtas, e longa só tinha feito como assistente, então, assim, como assim já vou fazer direção de produção? E até então eu não entendia exatamente o que era direção de produção, né? Não sei, alguém aqui tem noção disso, assim, o que é quando direção de produção, o que é uma direção de produção? Então, eu também falei assim, você vai ser diretora de produção, assim, faz o quê, né? Você vai fazer o quê? Aí a pessoa, você vai cuidar disso, disso, tá, isso você fazer. E o diretor de produção é a pessoa, no caso, assim, acima dele vem um produtor executivo, né? Que ele é a pessoa que vai conseguir a verba para o filme, é a pessoa que vai fazer contatos com os apoios, é a pessoa que vai pensar na distribuição, pensar toda a parte financeira. Quem pensa e quem corre atrás é o produtor executivo. Ele pega essa verba, entrega na minha mão, que sou a diretora de produção. É assim que funciona, mais ou menos. Então, a diretora de produção, ela é responsável por fazer pegar o cronograma e pegar o orçamento que foi feito para aquele filme e pegar aquela verba que foi dada. O orçamento é de 1 milhão, mas eu só tenho 500 mil. O que você consegue fazer com isso? E aí, esse é o momento onde entra a direção de produção. Porque eu estou falando, deve ser fácil fazer em Hollywood, né, gente? Deve ser fácil fazer, eu digo, porque é muito dinheiro, né? Eu estou sempre acostumada a trabalhar sem dinheiro, então o lance aqui é esse. Então, quando eu fui convidada, aí ele falou: você não vai se preocupar em conseguir a verba, mas você vai se preocupar em usar essa verba no filme. Então, e aí, todas as contratações, desde o começo, desde a primeira pessoa a entrar no filme, é feita através do diretor de produção. Lógico que ele não é a pessoa, não é o dono do filme. O dono do filme é o diretor, ele vai fazer tudo de acordo com os pedidos do diretor, enfim, mas falando na função do produtor, do diretor de produção. Então, ele é aquela pessoa que é responsável, vou contratar a equipe de maquinária, vou contratar a equipe de arte, vou contratar a equipe de assistentes de direção. Quantos assistentes de direção eu vou poder ter nesse filme? Tipo, eu começo um filme com 4 assistentes de direção, mas eu não tenho verba para isso, então eu vou começar a cortar. Então, para você entender onde você vai cortar e o que você vai cortar, você também precisa saber a importância de todas as outras funções dentro de um filme. Não adianta, eu vou cortar isso aqui porque tem um salário maior. Não, mas essa função de primeiro assistente é muito importante. Eu não posso cortar o primeiro, eu não posso cortar o segundo se eu tenho 200 figurantes para cuidar. Então, assim, avaliem essa questão do que o diretor de produção faz a partir do tamanho do filme, a partir do roteiro, a partir de quantas locações ele vai ter. Então, o diretor de produção, ele meio que coloca na balança, né, o que o diretor quer e o que o filme pode pagar. Vai chegar um momento que eles podem até se desentender, porque já teve situações no roteiro, estava pedindo uma piscina que tinha um golfinho soltando água. Tá, não, o golfinho é muito caro. A gente pode substituir por uma sereia que já está pronta na loja para comprar? Não, a diretora de arte só quer o golfinho. Não, não vai ter golfinho, porque golfinho é caro, está saindo do orçamento. Então, assim, é todo aquele trabalho bem chatinho e que você nem enxerga, assim. Normalmente o diretor de produção, ele não vai no set de gravação, ele não tem função no set. Tipo, o set sem ele funciona. Assim, sem a presença dele no set funciona. Eu não preciso ir. Eu preciso estar no comando do projeto, do filme, mas eu não preciso estar lá. Dentro do set, eu não tenho uma função. No caso, o diretor de produção, ele não tem uma função dentro do set. O filme roda sem ele. Ele vai precisar estar lá no escritório, fazendo tudo. Mas no set não tem. Então, no meu caso, eu ia no set quando eu queria ir, quando tinha algum problema para resolver e que eu precisava estar lá.
mas assim, nenhuma função, assim, porque o diretor de produção faz dentro do set, não faz. Do set, não. No set já são outros produtores, já são outros tipos de funções de produção. Eu meio que já passei um pouquinho por cada um deles, assim. Como eu já trabalhei na área de teatro, de cinema, né, que é o que eu mais fiz. Inclusive aqui atrás de mim tem todos esses quadros aí atrás, são trabalhos que eu já realizei, assim, são trabalhos que eu já fiz, aí eu emoldurei os cartazes, tal, os filmes, os curtas e dentre outros, assim. Na área de cinema, teatro, música, só uma dentro. Sim, aí voltando à questão da direção de produção. Além de ser toda essa responsabilidade de mexer com o dinheiro, ele tem que prestar contas, porque o dinheiro não é nosso. Então, essa é uma das partes que eu considero mais complicada dentro de um projeto audiovisual, principalmente quando a gente vai partir para editais, que a gente vai partir para fazer projetos, para escrever projetos, para usar projetos de lei de incentivo, qualquer desse tipo de verba, a gente é a parte mais complicada e é a parte de prestação de contas e é a parte que eu mais gosto. Assim, eu realmente acabei me identificando. Hoje em dia, eu entro nos projetos mais para ficar com essa parte de prestação de contas do que da produção geral. Assim, eu me interesso muito, inclusive, continuo estudando sobre isso. Semana que vem eu vou ter um curso de prestação de contas que eu quero sempre aprender mais. E essa é a parte que me interessa. Mas, falando da nossa realidade daqui de Sergipe, eu acho que hoje a produção audiovisual aqui está bem grande. Assim, dentro da época que eu comecei, eu estudei no núcleo de produção digital Orlando Vieira. Né? Não sei se alguns aqui já tiveram a oportunidade de conhecer o núcleo quando existia, não existe mais. E além de ser aluna, depois eu fui uma das coordenadoras do curso. E aí eu realmente pude, foi muito interessante passar de aluna a coordenadora, assim, porque eu como aluna tinha eu conseguia ver o que o aluno queria, né? O que a gente desejava e depois quando eu fui coordenadora poder colocar em prática aquilo que a gente desejava como aluno. E lá eu participei de muitos filmes, assim. Eu devo ter feito uns 5 ou 6 curtas-metragens, porque a gente se dividia quanto aluna, né? Pegava um aluno de direção, com um aluno de direção de fotografia, com um aluno de produção, e aí montava a equipe que nem se conhecia direito, e montava essa equipe para fazer um curta-metragem. Então era muito interessante isso, porque a gente começava a partir do zero, como se fossem vários profissionais que não se conheciam foram contratados para fazer um determinado filme. E isso era muito bacana poder colocar em prática, assim, tudo isso que a gente aprendeu dentro das aulas no próprio curso de produção, no caso de audiovisual, né, que é, no caso, o curso de vocês. Dentro de um curta-metragem, assim, é muito difícil num curta a gente ter essa divisão certinha de cada função. Porque às vezes não tem verba, às vezes a verba é curta, às vezes não tem um roteiro tão grandioso que precise realmente de todo mundo, e acaba o produtor assumindo a função do produção geral. Assim. Eu sou o produtor e eu vou fazer tudo. Né? Vou ter uma outra pessoa ali para me auxiliar, mas eu vou fazer tudo. Né? Eu vou ser o produção de set, eu vou ser o platô, eu vou ser diretor de produção, eu vou prestar conta, eu mesmo vou na rua comprar as comidas, eu mesmo vou fazer a comida, se for o caso. Então, assim, acontece isso muito, né? Muito de a gente fazer um pouquinho de cada coisa. Eu também já fui na rua pedir para alimentar o set, para poder alimentar a equipe, para poder a equipe almoçar, porque a gente não tinha dinheiro para almoçar, então, ou então pedir a minha mãe para fazer uma comida e trazer todo mundo para almoçar na minha casa. Né? Já fiz até acarajé. Minha mãe faz acarajé. Eu já fiz até, tem um filme aqui que está aqui atrás, o Para Leopoldina, a gente fez uma acarajé para arrecadar dinheiro para poder fazer esse filme.
Depois a gente até conseguiu escrever ele no edital e ganhou, mas inicialmente a gente ia fazer com venda de acarajé. A gente queria, porque queria fazer o filme, né? A atriz, que era Diane Veloso, diretora de fotografia, Moema Pascoini, e eu na produção, a Everlane Moraes, né, que também era da equipe. A gente meio que tinha uma equipe que aí a gente trocava. No dia que o filme era a direção de Moema, eu é que nunca troquei de função, sempre fui produtora, mas no dia que o filme foi a direção de Moema e Carol foi assistente, Carolina Mendonça foi assistente de direção, e aí Diane já foi preparadora de elenco, aí Everlane já foi produção de arte. Aí no dia que a direção era de Everlane, aí Moema passava a ser a fotógrafa, Carol passava a ser assistente, e a gente ia se dividindo, assim, em um pouquinho das funções de cada um, até para poder todo mundo passar, né, um pouco da experiência. Eu nunca saí da produção porque eu realmente não tinha, minha função foi só essa, né, que estava bom demais, eu não passei por outras áreas, mas eu acabei entendendo um pouco de tudo, como é que funciona, de quem é quem dentro do set, para eu poder ser a produtora, né, que era muito importante isso. Aí, deixa eu ver, eu anotei aqui algumas coisas. Vocês já chegaram dentro de algum filme que vocês fizeram, a usar a claquete, com todas as anotações do que precisa? Alguém já teve, vou olhar para aqui que tem mais câmera para ver. Já teve, ou sabe todas as funções que tem numa claquete, ou tem interesse em saber, algo assim? Sabe? Eu falo isso porque a pessoa com quem edita os filmes que eu faço, né, que é a montadora, tem alguém que falou assim, tem interesse sim, tal. Ótimo. A montadora, ela sempre fica, quando ela recebe um filme e ela não está claquetado, ela fica louca, assim, como é que eu vou montar? Para que serve? Tipo, como é que é feito? Tipo, aquele sonzinho da claquete, ele é justamente, ele é um guia, né? Quando você tem lá, eu até tenho um ali, quando você coloca plano, cena, qual é a tomada, e quando você usa aquela parte de cima da claquete, que dá aquele taque, ali é onde vai sincar o som, porque normalmente o áudio e o vídeo é gravado de forma separada. Então, aquilo ali é ponto de partida de onde o som vai começar, né? De onde, caso o editor, quando ele vai pegar o filme para editar, ele vai pegar as imagens, vai pegar o som, ele vai pegar o que está escrito na frente da claquete, e aquele som é o que vai determinar ali aonde ele vai começar a montagem, para que fique sincado, né? Para que fique certinho. Então, às vezes, a pessoa que não tem muito noção, enfim, não tem muito costume de fazer e acaba batendo duas vezes. Não rola, assim, é melhor voltar e fazer de novo, porque duas vezes vai atrapalhar o editor, porque parte de um milímetro não vai ficar sincada. Então, assim, a claquete, ela tem uma função, além de ser um símbolo muito bonito do audiovisual, mas ela tem uma função muito importante. A função dela realmente é para montagem. O montador, quando ele tem um filme que ele é feito todo bonitinho, com a claquete toda bem feitinha, é muito mais rápido o processo de montagem. Porque ele não vai, inicialmente, se ele tiver um assistente de montagem, o assistente vai poder sincar tudo para ele, para o montador, e já entregar o filme já sincado. No caso, ele já não vai precisar passar por essa etapa, porque a claquete é o símbolo de que a gente vai entregar tudo organizadinho. No caso, eu estou falando isso, não é o produtor que faz a claquete, não é o produtor que bate claquete no set, é o assistente de direção. Só que vamos falando aqui de um filme pequeno e que a gente vai filmar com 3, 4 pessoas e eu vou precisar usar a claquete e vou usar como produção. Eu já usei muito como produtora. Estou falando assim, então é muito importante, mesmo que a gente saiba assim, não é o produtor, não faz claquete, faz. Em algum momento ele vai fazer. Então, mesmo que não ele sabe a importância da claquete e ele pode fazer em algum momento também, porque a gente está falando aqui da realidade que a gente não vai fazer um filme que tenha, sei lá, 30 pessoas de equipe, né? Que é muito bonito, mas não é o que acontece. A gente sabe que a gente passa por todas esses perrengues
de que a gente não tem essa equipe totalmente pronta para fazer um filme, né? Deixa eu ver aqui o que eu anotei mais para falar para vocês. Eu vou falar um pouco aqui agora sobre, como eu já havia dito que ia deixar por último, mas eu acabei, né, passando desse processo. Eu vou explicar logo inicialmente a diferença dos tipos de produção. Eu acho que eu acabei falando e atropelei, já botei outra coisa na conversa, mas eu vou continuar falando disso. Eu já falei sobre o diretor de produção, né, que é a pessoa responsável por toda a verba do filme, de controlar a verba do filme, além de fazer a prestação de contas, e além de estar envolvido em todos os processos do filme. Ele é o diretor responsável do filme. Você tem um diretor de produção. São as duas pessoas que se comunicam o dia inteiro, toda hora, para qualquer assunto. O diretor nunca vai resolver algo do filme sem antes passar pelo diretor de produção. Aí, dentro do set, a gente tem a função chamada de platô, né? Que é... Muita gente usa platô, eu costumo chamar de platô, e outros hoje o produtor de set. Isso já deve ter observado em vários making-offs, em vários outros trabalhos, que sempre tem alguém que é aquele cara que fica gritando silêncio no set, né? Que dá aquele grito, quase pedindo para todo mundo calar a boca e parará. É a pessoa que organiza os dentro do set, assim. Ele é a minha pessoa dentro do set, é o platô. Ele é a pessoa que está ali colado com o diretor para o que precisar dentro do set. Ele é que vai estar coordenando isso, né? O platô, ele é o produtor responsável pelo set. Você chega, eu entrego a produção, eu não vou para o set, eu entrego a produção e ele já sabe o que é que ele vai fazer. Ele já sabe o que é que vai acontecer, porque dentro do set ele é o produtor responsável. Então, tudo que acontece no set que precisa ser resolvido vai ser passado por o platô. E ele vai passar para o diretor de produção, que no caso pode não estar no set, mas enfim. É porque eu sempre fico falando de problemas, mas é porque é muito verdade, assim. O produtor está ali muito para resolver problemas. Tem várias coisas que dão certo, mas no processo sempre vai ter uma coisinha ou outra que dá errado. Então, assim, e é muito importante que essa pessoa que vai resolver esse problema saiba tudo o que está acontecendo, porque uma informação errada, um detalhe, só voltando aqui à questão da publicidade, por exemplo, eu quando comecei a publicidade, nunca tinha feito casting, né? Eu sempre trabalhei com documentário, dentro de outras coisas, e aí me pediram uma menina loura, assim, deram as características, né, para fazer esse comercial. E aí eu não, enfim, né, displicência minha, vi a foto da pessoa, você pode fazer comercial, posta, né. Quando ela chegou lá, ela tinha pintado o cabelo, né, e aí o diretor falou, cadê minha loura? E eu, sabe assim, eita, e agora? Né? Eu esqueci um pequeno detalhe de pedir para ver como ela estava atualmente, sabe assim? Então, isso atrapalhou tudo, porque eu já não consegui gravar de manhã, já tive que conseguir outra pessoa, já teve que parar para fazer, por causa de um erro mínimo que eu cometi de não ter pedido. Foi o primeiro trabalho que eu fiz de publicidade. Né? Por mais experiência que eu já tinha tido no cinema, entre outras áreas, eu errei na publicidade logo quando eu cheguei. Porque eu não, enfim, não achei que as pessoas iam mudar de cabelo assim de uma hora para outra. Mas mudou. Estou aqui hoje, amanhã eu vou estar loura. Né? E eu não avisei o produtor de elenco. Então, essa falta, no meu caso, assim, foi uma falta de comunicação minha com a pessoa que eu estava contratando. Eu não perguntei para ela, assim, se você... Hoje eu jamais erro com isso, porque é de praxe já. E como é que você está hoje? Você pode mandar uma foto atual, tal, vou fazer foto, ou até vou ver a pessoa de perto, né? Na publicidade acontece muito isso, porque a publicidade é muito urgente, tudo é urgente. No cinema a gente já vai ter mais tempo, por mais que seja um curta, mas a gente vai ter mais tempo, a gente não vai planejar filmar hoje e vai gravar amanhã. A gente vai ter no mínimo aí uma semana para planejar. Né? Então, isso foi só a questão do que eu estava relação da questão de organização. Né?
Então, o produtor de set, né, ou platô, como eu estava falando, ele é a pessoa designada para organizar o set. Além disso, a gente também tem outros produtores. Ah, alguém entrou aí. Outros produtores, tipo produtor de locação. O produtor de locação é a pessoa, ele realmente ele trabalha muito na pré-produção. Então, ele é responsável por conseguir as locações do filme. Então, todos esses nomes que a gente trabalha, tudo coloca o nome de produtor, faz parte de uma produção, porque o produtor de locação, ele além de pesquisar locações, ele é a pessoa responsável por fechar os contratos de locações. Ele é que vai ser responsável por falar com o dono da locação, quanto tempo vai ser gravado lá, quantas pessoas vão entrar, se tem espaço para a gente estacionar, onde tem espaço para estacionar. Né? Tudo isso, o produtor de locação, ele também observa. Ele não só chega lá e fala, preciso gravar na sua casa. Né? Tá, mas além disso, tá, a pessoa liberou. Mas não só liberou. Então, o produtor de locação, ele fica responsável por todo o contato com a pessoa que está locando o set. Mesmo que seja emprestado, mesmo que não seja pago, independente disso. É a pessoa que tem responsabilidade por aquele local onde você vai filmar, né? Onde você vai gravar o seu clipe, vídeo, enfim, o que for gravar. Mas ele tem essa responsabilidade de acertos. Aí vamos supor que ele chega lá e consegue uma locação, fecha um valor, mas ele sobre valor, o que ele vai acontecer? Ele vai ter que acionar o diretor de produção. Olha, eu fechei por esse valor, está dentro do seu orçamento? Não está dentro do meu orçamento. Tente baixar mais um pouco, ou está dentro do meu orçamento. Então, aí eles começam a se comunicar. Aí o produtor começa a se comunicar. Todos os produtores se comunicam nesse momento, né? Porque um achou a locação, essa locação ela custa X, vai ter que falar com o diretor de produção. Se ele liberar, ele já, antes de gravar, o platô já tem que estar sabendo onde é a locação, vai fazer a visita de locação com todo mundo, e aí cada um, na hora de visitar a locação, já vai vendo o que lhe interessa, o produtor já vai ver onde pode ir almoçar, onde pode, se a equipe vai dormir lá, se a equipe não vai dormir lá, se for gravar de dia, se for gravar de noite, quanto tempo vai passar, o fotógrafo já vai ver a questão de iluminação, de sol, isso, aquilo. Então, cada um vai ter uma função, né? Então, o diretor de locação, além de tudo, ele vai estar no set durante a gravação, porque como ele é o responsável pela locação, ele precisa estar presente. Né? Ele tem que estar lá, porque caso aconteça alguma coisa, o dono da locação só vai se dirigir a ele, que é para quem ele alugou. Né? Eu já faço muito isso, assim. Na publicidade, normalmente quase todos os lugares que a gente grava, eu que faço a produção de locação, normalmente, né? Muitas vezes sou eu mesma, tanto eu sou a da verba, como eu faço a locação, né, de onde a gente vai gravar. Então, fica tudo numa mão só. Mas, num filme, a gente consegue dividir para ficar mais organizado, né? Deixa eu ver qual foi que eu anotei aqui. O produtor de arte. Né? O produtor de arte é aquele primeiro trabalho que eu falei lá no começo, que eu fiz, produtor de objeto. Né? O produtor de arte ele é responsável por todo o cenário, de tudo que vai estar dentro do filme, no caso do cenário, é ele que é o responsável. Ele tem uma equipe, ele pode formar uma equipe para estar auxiliando ele, mas ele é o responsável por montar aquele cenário. Ele é que vai definir onde é que vai estar o sofá, onde é que vai estar a cadeira, onde é que vai estar a mesa, qual é a cor da toalha que vai usar, se a casa, que tipo de classe social onde aquele filme está se passando. Então, ele vai ter que ter cuidado com esses objetos, de pegar algo que seja muito próximo da realidade, né? Estou falando em cinema, a publicidade é tudo rico, tá? A publicidade das casas são todas lindas, é tudo lindo, não tem nada, né? Não pode ter nada numa parede suja. A publicidade é um mundo surreal. Mas no cinema a gente tenta trabalhar assim com a realidade. Né? E, deixa eu ver, alguém falou aqui? Não. Eu até me perdi o que eu estava falando.
Sim, dessa questão do diretor de arte, né? Do produtor de arte, da responsabilidade que ele tem com o cenário. Lógico que ele vai estar discutindo com o dono do filme é quem determina tudo, mas ele é um dos tipos de produção que a gente vem falando aqui, né? Às vezes, a gente é um só. A gente consegue, vai fazer tudo, vai ser o diretor de arte, vai ser o diretor de locação, vai ser o produtor de elenco, né? Tem o produtor de elenco, e vai ser o diretor de produção vai cuidar de tudo. Mas o ideal é quando a gente consegue separar, né? Cada um tem um pouquinho da sua função ali, dos diferentes tipos de produção. Teve um filme que eu fiz, eu vou falar um pouquinho de cada filme aqui, tipo o Para Leopoldina, é até um desses cartazes que está aqui atrás, ele foi filmado todo dentro de um asilo. Então, aconteceu assim, foi um asilo em funcionamento. Então, a gente, para fazer a locação, a gente passou muito tempo até conseguir, assim. Foram muitas conversas, muitos pedidos, inclusive tentar conciliar horários, porque é um asilo. Então, a gente tinha que respeitar muito aquele lugar. Mas o filme era para ser feito no asilo. Ele foi pensado quando a pessoa que idealizou o filme, ela pensou naquele asilo, porque era onde ela passava de ônibus, e ela via aquele asilo, que é o Asilo Rio Branco. Então, ela queria que fosse ali. Então, o produtor tinha que conseguir aquilo ali, porque ele não servia outro. A ideia é que fosse aquele, porque ele tinha tudo. A pessoa, ela sempre que passava na frente do asilo, ela criava um pedaço do filme. Ela, isso aqui, isso aqui, aquilo. Então, assim, ela não imaginou outro. E a gente conseguiu gravar lá. E a gente conseguiu gravar lá e ainda conseguiu colocar alguns senhores que moravam lá no asilo para participar do filme, o que foi muito bonito. Mas foi um filme que, se podia gravar em 3 dias, eu tive que gravar em 6, porque tem os horários a respeitar. Então, tudo isso que esse cuidado que o produtor tem que ter em respeitar as regras do local, passar isso para o diretor, passar isso para o assistente de direção, informal, só funciona se for assim, 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 e estar lá junto para que ninguém fuja as regras, né? Porque hora ou outra tem que dizer, não, vamos filmar mais um pouquinho aqui, que dá tempo, enquanto ele não está olhando. Não, não dá. Vai ter que ser aquele chato, ó, não dá, não vai dar. A gente combinou com o diretor daqui, que ia ser assim, tem horário da missa, na hora de chegar a missa, para todo mundo, para tudo para fazer. Então, assim, é uma organização grande. Assim, é necessário realmente você ter muito cuidado com tudo que a gente faz, com tudo que a gente pede, com o nome que a gente usa nos locais. Então, assim, o Para Leopoldina foi um filme muito bonito, assim, porque a gente conheceu pessoas, a gente se envolve com pessoas, a gente praticamente estava lá todos os dias, então ele já recebia a gente lá como se a gente fosse de lá mesmo, do asilo, sabe assim? Os atores que faziam papéis de funcionários lá, eles já tinham as salas dele lá. Chegava lá, ele já tinha um lugar onde ele, como se ele trabalhasse lá. E eles já olhavam para a gente, era um amor. Assim, era realmente muito bonito o trabalho que a gente fez lá. Mas essa era uma locação que tinha que ser. Não tinha jeito, assim, se não fosse outra, esse filme talvez não tivesse saído. E foi muito importante ter conseguido lá, da forma que a gente conseguiu e do tempo que a gente deu para que eles nos dessem resposta, assim. Porque como a gente queria muito lá, não adianta eu dizer eu quero amanhã. Não, não vai ser amanhã. Vai ser no tempo em que a gente pode fazer. Era um filme de edital, a gente fez muito tempo antes, né? Aí, outro filme que teve, um filme que eu fiz a direção de produção foi A Pelada, né? Eu até tenho um make-offzinho dele que eu queria mostrar para vocês, só para vocês terem noção do tamanho do que é esse filme. Depois eu vou falar o nome do filme é A Pelada, mas é a pelada de futebol, né? Mas com o nome A Pelada, onde um filme tem cenas que tem vibrador, cenas que tem mulheres no motel, homens no motel. Então, dificilmente alguém, se eu chegasse com esse nome, dissesse que A Pelada era de futebol, ia dizer, não, não é de futebol. Né? É um filme pornô. Assim, eu já vi várias pessoas que eu fui conversar sobre o filme e achava que eu estava
e não fazer um filme pornô, não teria problema, eu poderia fazer, eu sou produtora, eu vou produzir, mas não era o caso. Só que aí, antes de passar o trailer, teve acontecer um episódio do vibrador que a gente comprou em São Paulo, né? Porque na época não tinha tantas lojas aqui, sex shopping, e a gente tinha que ter pelo menos 3 modelos iguais. E nessa compra, eu acabei fazendo a compra porque eu era que tinha o dinheiro, enfim, tinha que ser no cartão, e acabou que veio sem nota fiscal. E foi parar na Receita Federal. E aí eu tive que ir buscar, né? Eu que tive que ir buscar e tive que explicar que estava fazendo um filme e que esse vibrador era para o filme. E aí eu chamei a minha assistente e fomos as duas. Assim, e Júlia já chegou lá muito afoita. Olha, a gente vai buscar um vibrador, é para um filme, não é para gente. Assim, tipo, aí o cara, ninguém pediu explicação nenhuma. Só que isso acabou lá dentro, todo mundo começou a dizer assim, as meninas do vibrador chegaram, assim. Aí cada hora aparecia alguém na porta, assim, sim, do vibrador, do filme, nem como é o nome do filme, a pelada. E não é pornô, né? Se é pelada, vocês com vibrador aqui. E a gente quase não consegue tirar, teve que pagar uma multa para tirar esses vibradores de lá. E as pessoas, olha, sempre pareciam lá olhando para a gente assim, sim, vai sair quando esse filme? Eu falei, mas faz parte, é um filme. Então, assim, o que o produtor também precisa passar, né? A gente teve que buscar esse vibrador na Receita Federal, porque veio sem nota fiscal, e eu tive que provar, levei o roteiro do filme, inclusive, para provar que eu estava fazendo um filme. Aí eles, de qualquer forma, eles não liberaram de graça. Não, independente, assim, vocês vão ter que pagar o imposto da nota que não veio, e aí alterou a minha prestação de contas, mas foi lá. Deixa eu botar aqui o trailer. Vamos lá, César, ver se vai dar certo agora, né? Que eu testei com ele aqui antes. O trailer não, vou botar o making of. Eu vou abrir o áudio aqui. A gente não tá vendo. Vou. Tá ouvindo? Estava ouvindo Ouvindo já? estamos. Ouvindo Ótimo. estamos. Pronto, então já sei o processo. Agora nós não estamos ouvindo. É porque você tem que deixar o seu microfone ligado. Isso. Vou voltar, tá? Certo. É só uma trilha sonora, né, na verdade. Né? E agora? Tudo certo. Ação!
rapidinho aqui. Então, deixa eu pegar um áudio. Pronto. Então, deu para ver um pouquinho, né? Eu não tenho nada muito maior que isso aqui, mas esse era um set de gravação do filme da Pelada, né? O diretor é belga. Esse filme foi co-patrocinado pela Paris Filmes, Downtown Filmes, e gravado aqui em Aracaju. Foi todo gravado aqui em Aracaju. Trouxemos alguns elencos de fora, né, como talvez vocês tenham conhecido, não sei, é um ator conhecido, Tuca Andrada. E, na verdade, o mais legal disso tudo, nessas gravações, é que a gente realmente tinha um apoio muito grande das pessoas, assim, tipo, a gente conseguia fechar uma rua, a gente conseguia gravar ali, essa cena que estava mostrando ali, é justamente na Coroa do Meio, onde vende esses sofás, né? As pessoas chegam com esse caminhão. Então, a gente alugou dessa pessoa esse caminhão, com os móveis dele, para a gente fazer a cena, porque o personagem também era esse dono de loja, né? Aí, até os outdoors que estavam ali atrás, eles eram patrocinados por filme, assim, tudo ali, todo aquele ali era um cenário todo pronto, a gente não usou outro, a gente fez tudo de acordo com o que a gente queria. Onde tinha a Superlux, a Superlux foi uma apoiadora do filme, então era uma forma que a gente tinha de colocar os apoios, né, de que a gente não tinha como mostrar, é um merchan, né, a gente mostrar, a gente conseguiu o apoio da Superlux, eles deram apoio em dinheiro, e a gente colocou o outdoor deles no filme. Aquela cena, às vezes, nem tinha um outdoor, assim, mas cabia, e a gente coloca. É onde entra também essa parte aí do produtor executivo, ele que vai determinar junto com o diretor, às vezes vocês conseguem colocar até uma cena a mais no filme, só para poder contemplar aquele patrocinador, né? Como eu já fiz filmes em que o G. Barbosa ele patrocinou a Orquestra dos Meninos em quase todos os itens de alimentação para o filme, para alimentar a equipe, que é na média de 60 pessoas, foi o G. Barbosa que deu. Então, foi feito um filme, uma cena, em que o personagem aí era o Murilo Rosa, que tinha que estar segurando as sacolas com o nome G. Barbosa. Então, assim, essa cena não existia no roteiro inicial, mas a produtora executiva, junto com o diretor, eles chegaram à conclusão que valia muito colocar uma cena no filme onde um grande patrocínio e que essa cena não iria afetar na história. E é só uma cena de passagem, a pessoa chega, faz uma compra e vai, mas ajudaria muito no filme. Então, é um dos truques, né? É uma forma que a gente tem também como produtor. Eu vou gravar numa loja, eu preciso de uma loja para gravar, às vezes a loja que eu quero nem é aquela, mas eu consigo adaptar o roteiro, a loja não é o ponto central do meu roteiro. Então, eu consigo, né? Aí o produtor, normalmente, ele leva essa ideia para o diretor, olha, eu consegui isso aqui que vocês querem, eu não consegui, mas eu consegui essa loja aqui onde a gente consegue gravar. Será que no roteiro, em vez de a pessoa estar no quarto, ela não podia estar na sala para mostrar esse sofá? Sabe, assim, às vezes é uma sugestão bem ridícula. Assim, o produtor faz, tal, enfim, mas vale a pena a gente dar alguma sugestão e aí às vezes dá certo, assim, como deu em outros filmes, né? Como desse da Pelada, por exemplo. Foi bem, a gente conseguiu adaptar várias coisas de acordo com o patrocínio, né? Que tinha Banese, o próprio sex shop a gente filmou naquela Minha Moda, um sex shop que tem lá no centro da cidade. Só que a gente no filme a gente não mostrou o sex shop, mas como eles patrocinaram em algumas outras coisas, a gente fez uma cena dentro da loja. Na parte onde eles vendem calcinha, sutiã, cueca, então a gente adaptou uma cena para ser feita lá, dentro dessa loja, que ia ser feita em outra, mas como eles foram patrocinadores do filme, a gente aproveitou e usou essa mesma locação, que foi bom para os dois lados. Então, é uma das coisas que de produção, a gente faz para
enfim, para manter algum apoio, para manter algum patrocínio, né? A gente não muda o roteiro, a gente não pode mudar o roteiro, jamais. Mas a gente pode opinar e a gente pode sugerir algumas alterações que não vá influenciar na história, mas que vai ajudar no patrocínio, que é bom para todo mundo, né? Aí outra coisa, outra peculiaridade desse filme, da Pelada, por conta desse nome, além dos vibradores na receita, quando a gente foi pedir uma loja de piscina, para a gente gravar uma cena numa loja de piscina, o dono era evangélico, né? Então ele já estranhou, né, o nome do filme ser A Pelada, mas a gente explicou que não era um filme pornográfico, tal, que não queria, ele não queria, enfim. Nada contra, mas era cada um, né, com suas escolhas. Só que aí a assistente de direção esqueceu o roteiro em cima da mesa dele. E numa cena onde fala que uma mulher beijava outra e elas tinham marcado o um encontro no motel. Então, assim, perdemos essa locação porque ele não acreditou, né? Ele, não, eu li o roteiro, estava isso, isso é um nome apelada, duas mulheres beijando, cena no motel, foi o francês, inclusive, a gente gravou no francês, foi um apoio do francês, bem bacana, enfim, gravamos lá, mas ninguém acreditou que não era, então a gente perdeu, porque alguém, acho que foi a direção, esqueceu o roteiro aberto e foi bem em cima da mesa do cara que era evangélico, aí a gente teve que conseguir outro espaço. Então, já lição aprendida, né? Não vamos mais deixar nenhum roteiro espalhado em lugar nenhum, porque não teve explicação. Ele não aceitou, ele não acreditou, estava no direito dele não acreditar e a gente teve que conseguir outra locação, né? Mais trabalho para o produtor de locação. Sim, a gente já passou 1 hora, já como é que está o tempo aí, gente? Eu estou falando aqui um monte sem... Estamos em 1 hora agora, mas se É, você quiser continuar, tem tempo ainda. certo. Eu vou só abrir aqui um documento que eu tenho anotado algumas coisas. Eu até deixei aqui, é tanta coisa que a gente tem para falar. Desculpa se eu estiver atropelando também, é porque eu estou aqui com uma aula, né? Mais umas trocas de experiências. Com essa questão da pandemia, eu trabalhei na Lamparina, né? Produtora de vídeo, até mês passado. Eu saí, né? Saí agora muito recente, porque eu precisava cuidar de uns assuntos pessoais, enfim. Mas uma coisa que eu fiz lá, que foi novidade para todo mundo, é como trabalhar na pandemia, né? Foi muito complicado. Então, assim, chegou um momento em que a gente não tinha protocolos aqui em Sergipe, protocolos de audiovisual. E eu, como produtora, o que foi que eu fiz? Eu comecei a pesquisar protocolos com amigos que tinham no Rio, São Paulo, para a gente tentar seguir aqui. Porque como a gente não tem, ou não tem, eu acho que não tem, o sindicato aqui, né, audiovisual, então sindicato de cinema e tal. Então, eu fui procurar protocolos no Rio de Janeiro e São Paulo para a gente tentar adaptar aqui durante a Covid. Então, no ano passado, em maio do ano passado, a gente já estava fazendo gravação em set. Então, assim, eu como produtora, assim, minha primeira preocupação foi deixar todo mundo seguro, né? O que a gente pode fazer? Que esse protocolo é bem interessante, porque ele vai desde de roteiro, né? Ele fala de reuniões, ele fala de roteiro, adaptações de roteiro, tudo para a época de pandemia. Então, quando eu via um roteiro já, não sei quem abraça, não sei quem, eu, não, gente, como assim abraça? A gente está na pandemia, não pode abraçar, né? Eu já ficava meio noiada, eu já li os roteiros já vendo o que não podia ser feito. E dentro de alguns protocolos que a gente colocou lá na Lamparina, foi fazer o teste de Covid, né? E, tipo, eu nem tinha muita noção do que era a pandemia em maio do ano passado, né? Mas já no instinto de organização e tudo mais, eu comecei a criar kits de alimentação separado por pessoa. Eu lembro que o primeiro set, assim, completamente com medo, assim, totalmente sem saber, espalhando álcool, a gente estava todo mundo vestido com
com avental, né, máscaras ainda daquelas de tecido, e eu criei meio que o nosso protocolo lá da Lamparina, assim, para a gente conseguir trabalhar com um pouco mais de sossego, né, diante da situação, mas a gente precisava gravar. E esse primeiro trabalho que eu fiz foi para a Le Biscuit. E uma das coisas que na hora assim me veio, não tinha no protocolo, mas me veio, como é que a gente vai maquiar essas pessoas, né? Como é que a gente vai... porque maquiagem, a gente faz isso direto e ninguém nunca percebe que maquei um aqui, usei o mesmo pincel, maquei outro ali, maquei outro ali. Então, eu tive a ideia da gente pedir para as pessoas trazerem as próprias maquiagens, assim. Pelo menos, no mínimo, os pincéis, né? Então, daí a gente criou esse protocolo. Assim, toda vez que a gente for filmar durante a pandemia, continua ainda, a gente pede que cada um traga seus pincéis. Caso não tenha, ou um homem que normalmente não tem costume de maquiar, aí a gente vai levar um pincel descartável, a gente vai levar e vai fazer os testes, né? Os testes de Covid. Até hoje, só teve uma vez que dois maquiadores testaram positivo e a gente teve que trocar de última hora. Fez um maquiador, estava com Covid, testou outro, estava com Covid, e aí um terceiro maquiador e a gente já estava em pânico, assim. Então, essa questão de ler protocolos, assim, durante a pandemia, eu me atentei muito para isso e eu li bastante. Fui tentando adaptar a nossa condição aqui, né? Porque a gente não tinha nem o teste de PCR rápido. Hoje a gente já tem o PCR, mas era só o teste do dedinho, que ele não era muito eficiente, né? Enfim, eu não entendo muito, mas tinha um tempo em que ele mostrava se estava ou não, mas dependendo se tivesse pego Covid hoje, ele já não ia mostrar, ele ia depender mais um pouquinho. Mas, enfim, seguimos, trabalhamos nessa pandemia inteira, assim, até hoje. Eu nunca peguei Covid durante as nossas gravações, assim, sou meio noiada mesmo com isso. Mas eu tentei, eu peguei o protocolo do Rio de Janeiro e São Paulo e adaptei aqui para a gente usar. É mais ou menos isso. Então, quando tinha gravação com criança, por exemplo, a gente já fazia uns kitzinhos eu botava, eu mesma lavava fruta por fruta, fazia a higienização da embalagem, colocava lá, colocava um sanduíche, uma fruta, um chocolate, um isso, aquilo, o nomezinho das pessoas, eu botava o nome em cada, fazia as quentinhas, né? Cada um com seu nome, para que ninguém compartilhasse nada com ninguém. E ainda assim ficava dizendo, olha, vai pegar água aqui no cooler, não esqueça de passar álcool. Passe álcool. Então, assim, acabou, durante um tempo na pandemia, grande parte da minha produção foi cuidar disso. Foi essa preocupação de fazer com que as pessoas, tipo, não pegue água aqui, que um mete a mão aqui, outro mete a mão aqui, não, passa álcool na mão, pega água mineral. Então, tudo isso também mudou muito, assim, essa questão dessa adaptação de trabalhar na pandemia. Eu nem sei mais como é que vai ser agora gravar, né? Sem máscara, gravar sem todos esses cuidados que era muito natural para a gente. Você pegar, botar sua mão dentro do cooler, pegar água e beber. Né? Tem pessoas que ali passavam guardanapinho, mas ninguém estava aí. Mas agora não, agora virou uma obrigação. Agora eu tenho umas caixas de produção, né? Onde eu guardo material de limpeza, o kit café, né? Que para montar uma mesinha de café, eu sempre faço uma mesinha de 7, um cafezinho, onde a gente vai gravar, sempre monto assim. E agora eu tenho uma caixa de produção que é o kit cuidados, né? Que é justamente onde a gente tem álcool, onde a gente tem o termômetro, onde tem máscaras descartáveis para as pessoas trocarem durante a gravação. A gente fornece as máscaras, dependendo do lugar, se for um lugar fechado, no estúdio, a gente não entra todo mundo, porque normalmente se o ator estiver sem máscara, ele vai estar correndo risco. Então, foi uma coisa nova que eu aprendi agora, assim, que eu acabei adaptando para esse momento, né? Mas que não existia, né? Então, tudo é novidade para a gente. Então, hora ou outra pode acontecer de surgir algo que não sei, que eu não aprendi, que eu vou começar a me adaptar como produtora. E eu gosto disso, eu gosto dessa parte de organização mesmo, assim, faz parte do meu trabalho. Eu gosto de tudo muito direitinho, mas é o meu jeito, não é obrigada a fazer do meu jeito.
mas é importante. Eu gosto sempre de ter um cuidadozinho, assim, um cuidado com o outro no set. Eu gosto, sempre que eu posso, eu levo uma garrafa de café, né, que seja o mínimo, mas eu faço café, eu mesmo posso fazer em casa, levo uma garrafinha de café e boto um kitzinho, uma mesinha e monto um cafezinho para dar um mimo para todo mundo que vai estar gravando. Assim, é um cuidado de produção que, que eu acabei criando, que hoje quem vai estar lá no meu lugar, com certeza está seguindo isso, assim. Vai botar o seu jeito, mas vai estar seguindo os kitzinhos, né, o cafezinho, tudo aquilo, todos os cuidados que a produção tenta colocar para quem foi que eu estou aqui? Queria ter um set assim. Os sets, os meus sets, Daiane, né? Daiane Lorena. Os meus sets, assim, eu tento sempre colocar eles os mais agradáveis possíveis, assim. Quando tem brownie, quando tem verba, ainda boto brownie para todo mundo. Gente, eu tenho uma etiquetadora, gente, então eu boto nome nas coisas, assim. É meio virginiana, tá? Produtora virginiana. Então, é tudo muito certinho. Né? Mas eu não me incomodo com quem não seja, não, tá? Eu tenho que ser. Eu sou assim. Mas eu acho muito importante. Tem muita coisa, gente, que eu queria falar. Deixa eu ver o que eu anotei. Eu anotei tantas. Eu sei que eu estou pulando etapas, mas é porque acho que hoje realmente a gente trata de uma conversa, assim, mas não é um curso, assim, eu não tenho passar para vocês aqui modelos de autorização de imagem, modelos de planilha, de orçamentos. Eu tenho tudo isso, eu posso passar para quem precisar, quando estiver fazendo algum trabalho, quiser. Eu tenho duas amigas hoje, que elas são alunas. Eu convidei duas alunas de Moema, na época, para fazer parte de um set de gravação. E elas, até hoje, assim, ela me pergunta algumas coisas e eu passo para ela o que ela precisa. Então, elas estagiaram lá na Lamparina durante um filme, foi até o comercial de São Cristóvão que a gente fez, foi um comercial bem bonito. E elas se amarraram, assim, no trabalho. E aí eu deixei à disposição, então, sempre, hora ou outra, um dia desse, ela me perguntou, você tem um modelo de autorização de direitos autorais, tal, eu passo, você tem um modelo, ou você conhece alguém que aluga isso, aquilo, toma, porque se tem uma coisa que o produtor precisa ter é contatos, né? Contatos é muito importante, assim, se eu pessoa se eu perco meus contatos, meus celulares aqui, eu perco tudo, né? Porque sempre tem alguém me perguntando quem eu conheço, assim, que faz isso. Tipo, quase todo tipo de serviço a gente conhece, né? Quem forma um sofá, quem faz isso, quem monta, quem faz boneco de pano, quem faz não sei o quê, porque hora ou outra a gente está precisando, principalmente na publicidade, que é onde o que eu fiz meus últimos trabalhos. Deixa eu ver aqui. Eu, além de trabalhar com produção onde eu comecei com teatro, eu trabalho com música também, assim, mas eu exclusivamente só para Alex Santana, fazendo merchan, que é meu irmão. E aí, normalmente, na música, agora mesmo eu vou gravar, a gente vai gravar um DVD de 25 anos de carreira de Alex, o que é um produto audiovisual, né? É um cantor, mas eu vou trabalhar na produção do vídeo. Então, eu vou organizar toda a logística do vídeo, para a gravação desse vídeo, desde quando alguém levantou a mão aí. Alguém quer perguntar? Alguém levantou a mão. Enfim. Dental, Pode. porque já não estava levantada mais, eu acho. Né? Tá, mas pode falar, não tem problema. Aí o que vai ser diferente nesse DVD? A gente vai estar gravando. Espero que não mais na pandemia, mas provavelmente sim. Então a gente vai ter que testar todo mundo que for gravar, não pode gravar com o público. As participações especiais que a gente vai ter, como é 25 anos de carreira, então ele vai convidar algumas pessoas para cantar com ele. Então a gente vai tudo muito cronometrado, assim, vou começar a gravar tal hora, 3 horas chega um convidado, esse convidado fica até tal hora, depois ele sai, chega outro. A gente ia gravar quando começou o toque de recolher, então a gente parou tudo
pediu adiamento, até porque nada mais justo do que adiar isso, né? Já que a gente está numa pandemia, para que essa pressa, a gente não tem pressa, mas na verdade o edital é que estava com pressa, e a gente pediu para adiar, a gente conseguiu, mas provavelmente vai ter que gravar em setembro, o que ainda vai estar na pandemia, a gente vai seguir os mesmos protocolos. E a ideia é essa mesma coisa, assim, gravar em um lugar aberto, respeitar o distanciamento, os convidados, principalmente os convidados que vão cantar juntos, mas eles vão estar separados, né? Tentar separar, botar numa distância onde que eles consigam gravar. Todo mundo usando máscara PFF2, N95, até tudo isso a gente teve que aprender também na produção, né? Que é a função da produção, esse cuidado. Quem é a pessoa responsável por tomar todos esses cuidados durante a gravação é a produção. Como é que vai ser o almoço? Onde é que elas vão sentar para almoçar? Não pode sentar todo mundo junto para almoçar. Quantas mesas eu vou ter que ter nesse lugar que eu vou? Vou ter que alugar, eu vou sentar? Onde é que as pessoas vão? Tudo isso, assim, tem que pensar desde de tudo, assim. Vão chegar, onde é que vai estacionar, onde é que vai almoçar, se tem talher, se vai pedir com talher, se é talher separado, se cada um traz, assim, todos os detalhes passam pela produção, assim. É bem que a gente chama, eu tenho um desenho de produção, assim, de o que é que eu faço quando eu recebo um roteiro, eu tenho tudo isso, eu tenho para mim mesma, eu tenho já o que eu faço, né? E às vezes eu vou lá e eu mesmo confiro, será que eu esqueci de fazer isso? Será que eu pulei alguma etapa aqui de coisas que são importantes fazer? A gente chama de desenho de produção, o que é que eu preciso fazer e como eu vou fazer para atingir esse meu objetivo, né? Tipo, principalmente essa questão de transporte, por exemplo, né? Na Covid, a gente não pode colocar todo mundo dentro de uma van sem estar testado, né? Ou no mínimo uma van que cabe 15 pessoas, eu vou poder só colocar 6, porque vai sentar cada uma em um banco separado. Então, tudo isso mudou. Financeiramente também ficou mais caro para gravar, porque a gente tem que ter esses cuidados, né? Você não vai hospedar as pessoas para dividir quarto sem que as pessoas estejam testadas, né? Tudo isso são outros cuidados de produção que a gente teve que aprender na pandemia e que tem que seguir, para mim não tem exceção nesse caso, né? Tem que seguir. Aí agora eu vou gravar esse DVD de Alex. A gente quer muito não gravar na pandemia para poder a gente ter público, mas enfim, mas se for obrigado a gravar porque é um edital e tem um prazo a cumprir, a gente vai fazer, mas dentro seguindo esses protocolos, enfim. Deixa eu ver o que eu tenho aqui atrás. De filmes que eu já fiz. Lá atrás tem um filme que é de Everlane Moraes, que acho que muita gente deve conhecer aqui, Everlane, né, que foi estudar cinema em Cuba, maravilhosa. Eu produzi os filmes aqui, os filmes dela, eu que produzi, os dois, né? Os dois, eu falei três, acho que foram dois filmes de Everlane, fui eu que produzi, os filmes de Moema Pasquini também, que é da aula de direção de fotografia, daqui também tem o Super Frente, Super 8, também é de Moema. Ali atrás tem o Clandestino, que é Baruchi, aqui é teatro, né? Cinema. Então, meio que meu cenáriozinho aqui é um pouco de tudo que eu já trabalhei. Não muitas coisas. Então, continuo trabalhando. Mas estava só tentando resumir para vocês aqui. Deixa eu ver o que eu. Eu já fiz também trabalho com Regina Casé, já fiz o Pé de Quê, que é um trabalho que ela faz para o canal Futura. Alguém falou do filme de Aberlane aqui. No canal Futura sobre árvores de cada local por onde ela passa, né? Então ela veio aqui para Sergipe e ela veio fazer mangaba e umbu. Aí a gente viajou por vários lugares assim para gravar no programa. Na época eu fui indicada para fazer a produção local para ela, assim. E aí eu topei, assim, foi muito legal. Eu chamei um amigo meu, Wendel, para trabalhar comigo, porque eu fui a produtora de tudo, assim, desde alugar van, a hospedagem para ela e a equipe, fazer toda a pré-produção, porque eu já tinha que chegar nos lugares sabendo onde é que a gente ia almoçar, que horas que a gente ia parar para almoçar,
O restaurante tinha que estar um pouco fechado, porque como ela é muito famosa, né? Então, imagine gravar lá na Feira de Glória, a gente gravou. Um monte de gente, todo mundo atrás de Regina Casé. Então, tudo tinha que ser muito bem planejadinho. Ela super educada, atende todo mundo, queria falar com todo mundo, às vezes não dava, mas... E aí o produtor, ele tinha que estar com tudo isso muito certinho, tanto que ele já chegava assim, a gente vai chegar em Glória. Quantos quilômetros são para Glória? Como é que está a temperatura? Como é que está a previsão do tempo? Como é que está não sei o quê? Então, tudo isso ele já perguntava para o produtor local. Tinha coisas que eu ficava meio assim, porque era eu que tinha que saber disso, sabe? Assim, eu que tinha que saber quando, vai por onde, sabe? Assim, então eu tinha que contratar um motorista de van que sabia é, o caminho, que sabia certinho, que horas que a gente ia chegar, onde é que a gente ia parar, que horas que ia almoçar. Então, foi uma produção maior, assim, que eu tive um contato, que eu fui a produtora, e que eu me vi bastante assustada, assim, né, porque instintivamente, eu acabei fazendo uma pré-produção. Eu fui, mesmo sem, tipo, eles me pagaram um cachê, e eu dividi o meu cachê com o Wendel, o meu amigo, porque eu não queria fazer sozinha. Porque eu tive que fazer a pré-produção, viajar com o meu carro para Glória, visitar tudo antes, deixar tudo muito certinho. E aí eu quis visitar mesmo, assim, conhecer exatamente o lugar para quando ela chegar, a gente já ir direto ao ponto. E aconteceu um fato que a gente foi gravar em um pé de umbu, e para ela chegar lá, para a gente chegar nesse pé de umbu, tinha que andar um pouquinho. E Regina, na época, ela tinha dito assim, eu quero andar o mínimo, porque eu não estou podendo andar muito, isso, aquilo, então, por favor, não me consiga lugares longes, vamos tentar achar um lugar, caminhos mais fáceis, onde o carro consiga chegar mais perto. E aí o motorista que eu contratei, ele teimou, assim, tipo, não, não chega, a van não chega lá, a van não chega lá, a van não chega lá, tal. E aí Regina botou a galocha, pulou a cerca e foi chegar nesse pé de umbu, quando do nada a van fez a volta e chegou do lado do carro. Assim, todo mundo olhou para mim com aquela cara assim: como assim? Você disse que a van não chegava aqui? O motorista tinha trocado de turno, sei lá, com outro motorista, e o outro sabia o caminho. E chegou lá na árvore de carro. E ela chegou a pé. Então, assim, olharam para a produção e fez: não, não fez seu trabalho direito, né? Você disse que não chegava, eu quase matando o motorista, porque eu perguntei, eu me certifiquei, né? E ele disse: não, não chega, o carro não vai, o carro atola, isso, aquilo, não pode. Mas aí o outro motorista que substituiu ele conseguiu chegar e, tipo, sem nem. Ninguém nem sabia que ele. A gente já estava que ele estava esperando em um lugar e ele chegou de carro tranquilamente. E ela olhava assim: tá bom, vamos gravar, vamos gravar. Lição aprendida, né? Não vamos pegar só a primeira informação. Se o motorista diz, vamos perguntar a outra pessoa aqui do local se realmente o carro não chega. Né? São esses detalhes, tudo isso passa pela produção. De tudo, a gente tem que ter um controle de tudo. Às vezes não necessariamente fazer tudo sozinha, mas ter o controle de tudo. Saber as respostas para dar para a pessoa que nos contratou, no caso. Você não é obrigada a saber de tudo, mas você é obrigada a saber quem sabe, para você perguntar, para você anotar, para te deixar informado, para te deixar tudo certinho. Até o preço de gasolina. Quantos postos de gasolina tem daqui para lá, para onde a gente vai? E se faltar, se botar aqui e precisar, tiver alguma emergência e precisar botar gasolina, não tem outro posto aqui. Então, toda essa logística também passa pela produção. Assim, a gente meio que desde alugar um hotel para ficar, pensar no almoço, pensar em todo o conforto de tudo. Resumindo, a produção faz com que a coisa aconteça mesmo. Assim, ele é a pessoa responsável para fazer com que o projeto se realize. Ele não é obrigado a fazer nada disso sozinho, mas ele é obrigado a ter noção de todos os passos que serão dados para o projeto ser realizado. Eu não dirijo, eu não faço van, mas eu tenho a obrigação de contratar uma van, de saber fazer orçamento. Eu nunca fui na cidade, então eu não sei qual é o hotel, mas eu vou perguntar a alguém de lá se já ficou no hotel, como é o hotel, se o hotel é legal, isso aqui. Então, assim, eu não sei todas as respostas, mas eu vou procurar saber, para que quando a gente vá receber uma pessoa, no caso, eu fui a produtora local desse projeto, ela chegue e eu tenha todas as respostas, assim. E foi bem isso. Eu tinha que saber tudo.
E fui bem pega de surpresa, assim, porque eu não sabia tudo, né? Mas eu já aprendi com isso. Enfim, deixa eu ver se eu tenho mais. Já fiz trabalhos para. Eu fui diretora de produção da TV Aperipê também. Eu trabalhei 13, 8 anos. Eu trabalhei muito tempo lá na TV. A gente tinha um núcleo de produção, e eu era responsável pelo programa Olha Aí, que era o programa de cinema, né, onde a gente passava um curta-metragem por semana. Era muito legal, muito legal. Conheci muito filme, muito diretor, muita gente por conta dessa produção, por conta da produção desse programa. Era praticamente eu, Gabriela Caldas e Diane. Ela é atriz, a produtora, e Gabi que dirigia. Então, eu fazia claquete, eu fazia as locações, eu marcava com o motorista. Então, como era uma produção só, então eu fazia tudo, não era nada demais também, nada absurdo que eu não pudesse fazer, mas nesse caso eu era a produção geral do programa. Fizemos para mais de 100 programas. Vivo, olha aí, muita gente sente falta, porque João, Brasil, porque era o programa que era a janela que a gente tinha, né? Para mostrar os filmes, tanto os filmes locais, quanto mostrar filmes curta-metragem que não tem um espaço, né, para curta. A gente não tem um espaço para curta. Então, o Olha Aí era uma janela maravilhosa, onde, assim, e o programa, como o Gabi, que dirigia, e Diane como atriz, e elas faziam o programa de acordo com o tema do filme. Então, o tema do filme foi Filmes B. Aí a gente fazia Diane é vestida de uma forma, o cenário era filmes B, ela interpretava, se tivesse que. Já teve filme de terror, ela gravou, a gente botou ela numa cova, fingiu uma cova, ela entrou na cova, entra na cova, ela entrava na cova, ela é dessas que vai, né? Então, o Olha Aí tinha isso, assim, o programa passava o filme, mas a apresentação do programa já era muito bacana, assim, né? Eu sempre brinco que Diane sempre terminava. Eu sou Diane Veloso, a gente se encontra aqui no. Olha Aí, na PLP TV. Era muito legal, muito legal. Já fiz também um trabalho para uma série de TV, para um projeto da TV Brasil, chamava Lá em Casa é Assim, pela TV Aperipê. Não, pela TV Aperipê, muita coisa. Eu aprendi sobre Sergipe, assim, eu conheci Sergipe, eu conheci a cultura sergipana através da Aperipê, porque eu fiz muitos documentários. Então, assim, eram 5 diretores, 4 diretores no núcleo, e eu produzia todos. Então, assim, eu tinha chance de estar, eu não precisava ir para todos os sets de gravação, mas eu estava envolvida em todas as produções, então era muito legal, assim. Eu conheci muita coisa através de Gabriela Caldas, através de Diana, através da PLP, foi uma grande escola para mim. Muitas pessoas que passaram por lá, que foram estagiários lá do NUP, né? Entre elas Everlane, Moema, Caroline Mendonça, todo mundo passou, Rafa Aragão, né, que é DJ, também passou lá pelo núcleo, uma galera, assim, foi um lugar maravilhoso, assim, a PRP na época de Indira Amaral, muito bom. É isso, gente. Acho que por enquanto, talvez. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para mim, alguma coisa. Para Deixa, quem quer seguir na carreira de produção. vamos. Você acha que Sim, vamos para a pergunta agora? Não, então pronto. Então pode o Mike ser? já começou aqui, ele já abriu bem Aham. na hora certa, né? Para quem quer seguir carreira de produção, produzir para o YouTube é um bom começo. Ah, Enquanto Na responde, pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas, levantar a mão ou colocar no chat, podem fazer. Pode falar, Ná. então, gente, produzir o canal que vai ser exibido é indiferente para a gente que vai fazer a produção, entendeu? Você vai fazer um produto, você vai produzir um produto. Se você vai. Hoje em dia, porque é questão de linguagens, né? Tipo, para você produzir para o YouTube, já é um grande começo, porque o YouTube hoje em dia, né, é uma TV aberta praticamente, assim. Então, ela tem a diferença é que as pessoas vão até você para assistir, né? Vai até a sua página para assistir, mas a forma que você vai produzir é a mesma.
É a mesma coisa, assim, você produziu, você já fez o seu produto, você já produziu, seja lá para qual janela você for, YouTube, Instagram, é um ótimo começo. É um ótimo começo para colocar em prática. Precisou de criar um cenário, uma É cidade, isso. cenário. Sim, sim, já criamos. Nesse filme, tanto na Orquestra dos Meninos, quanto na Pelada, que foram os longas. Aliás, teve um curta, por exemplo, esse Para Leopoldina. A gente transformou a casa de Lu, que é Lu Silva, né? Que a sala dela a gente fez um quarto para o filme. Ficou muito legal. Ninguém consegue perceber que era uma sala, porque a gente precisa de espaço. Então isso é muito comum, a gente transformar, fazer cenário, né? Porque às vezes os quartos que a gente consegue são pequenos, mas você precisa de recuo para a câmera, você precisa de espaço para montar cenário, então a gente normalmente utiliza desses truques, né? Tá, vou pegar essa sala e vou transformar num quarto. Trago a cama para cá, tiro a mesa, trago cama, trago guarda-roupa, boto só uma porta. Às vezes nem é um guarda-roupa inteiro, só vou mostrar um cantinho, eu ponho só uma porta ali, já deu o truque e já ficou tudo certo. Então, nesse caso, o pessoal da arte é que é mais envolvido nisso do que o pessoal da produção de arte, né? Da direção de arte, da produção de arte. Mas sim, já fiz muitos cenários, assim, muitas transformações, tanto em estúdio quanto em casas. Tani perguntou, você poderia falar um pouco sobre prestação de contas? Claro. Vamos. Eu vou responder essa pergunta aqui, entre cinema, TV, publicidade, qual é o mais prazeroso para você e qual é o mais trabalhoso? Então, o mais trabalhoso, tudo depende do roteiro, né? É o roteiro que vai dizer para a gente o que é trabalhoso. A diferença que eu acho muito grande na publicidade é a urgência. É que a publicidade é tudo para ontem. É tudo muito, muito em cima, assim. Então, mesmo que você tenha um ano inteiro, todo ano tem Natal, mas aí você às vezes vai receber um roteiro em cima da hora para fazer um roteiro de Natal, você vai ter que fazer, você vai ter que correr. Então, fica uma espécie de gincana, né? É mais ou menos isso. Mas o trabalho em si, ele é muito próximo, porque tudo vai depender do roteiro. Tem roteiros mais trabalhosos, tem roteiros menos trabalhosos, que envolve menos elenco, envolve mais elenco, né? Mas, no geral, a organização, para mim, é a mesma, assim, de início. Eu vou pegar um roteiro, seja de publicidade, de cinema, de televisão, eu vou olhar o roteiro e ele é que vai me determinar a complexidade, né? No caso do Olha Aí, que eu fazia, já é diferente, porque o Olha Aí já era um programa que já tinha uma formatação. Então, eu sabia quantos blocos ele tinha, quanto tempo de programa ele tinha, o que ia mudar era um cenário ou outro e o filme que a gente ia passar. Então, pelo Olha Aí, a gente começava primeiro pelo filme, qual é o curta-metragem que a gente vai apresentar, para daí a gente partir para a criação do roteiro em cima do curta, né? A gente meio que fazia algo coletivo. Dani, eu posso falar assim, se vamos, sobre prestação de contas, eu disse que eu posso falar, é um assunto muito que é para uma aula mesmo, porque acho que é onde todo mundo mais fica confuso, mas é a parte que eu mais gosto. Eu adoro fazer prestação de contas. Inclusive, hoje, agora, atualmente, eu estou trabalhando num projeto do Itaú Cultural, como a Emma Pasquini, e a gente tem uma prestação de contas um pouco diferente das que eu já fiz, que eu estou adorando conhecer, né, que a gente chama ponto de controle, e eu já fiz prestações de contas. Nessa prestação de contas, eu posso responder essa pergunta aqui: qual a prestação de contas mais complicada que eu já, que eu já fiz? É a Ancine. A Ancine é a prestação de contas mais complicada que eu já fiz, que foi desse filme aqui, do Ave Seca. A gente ainda não concluiu, assim, ele já está prático, ele foi 2015, mas ele teve alguns atrasos, enfim, mas ele teve uma prestação de contas mais rigorosa, porque a Cine, ela tem as regras próprias, e o ideal quando a gente vai fazer, é muito, muito ruim fazer uma prestação de contas de um filme que você não participou do orçamento, porque é muito importante
na construção de orçamento, você já saber como você vai prestar conta disso. O item que você vai colocar no orçamento, como é que eu vou pagar essa pessoa e como é que eu vou provar que eu paguei pessoa X no meu orçamento, né? Então, eu já preciso construir um orçamento pensando em como eu vou prestar conta. Isso é muito importante. Assim, eu faço, não que eu não faço uma prestação de contas de algo que eu não fiz o orçamento, mas é muito mais difícil, porque eu já sei o caminho que eu vou fazer, eu já sei os impostos que eu calculei no meu projeto. Então, eu sei que se eu for contratar, eu tenho na hora que eu vou construir meu orçamento, eu vou contratar um diretor de arte, isso, aquilo. Quem é desses aqui que é pessoa jurídica, é pessoa física? Se for pessoa jurídica, eu tenho um determinado valor de imposto. Se for de pessoa física, eu tenho alguns impostos. Dependendo do valor, se for acima de 3 mil, já entra imposto de renda, já não entra imposto de renda. Tudo isso lá no final eu já preciso colocar quanto de imposto eu estou gastando. E na hora de prestação de contas, eu vou ter que mostrar esses impostos. Então, eu preciso contratar um contador. Então, eu preciso colocar um contador aqui, porque só o contador é que é a pessoa responsável para emitir impostos para a gente pagar. Então, e não que os orçamentos eles sejam fechados, a gente pode adaptar de acordo com o filme, óbvio. Mas é muito importante a gente já ter um orçamento em que a prestação de contas, que eu já saiba como eu vou prestar contas. Assim, eu já, nesse Dancine, ela tem uma peculiaridade que tem, tipo, são as 3 ou 4 tabelas que elas se encontram no sistema mesmo deles. Assim. Você começa a colocar no sistema as tabelinhas, né? Tipo, eu paguei a nota tal, com o número do cheque tal, para essa pessoa tal, com esse CPF, esse valor. Aí, na outra tabela, ela já vai ver, né? Se essa pessoa desse CPF disse que recebeu esse valor, como é que ela não recebeu esse valor aqui? Cadê o recibo dela, que não está aqui? O próprio programa da Ancine, ele consegue, no extrato do banco, tem lá o cheque número 26 foi pago a Daniele, né, com esse valor tal. Mas cadê a cópia desse cheque? Aqui no extrato diz que ele saiu tal dia, mas se ele só pagou ela tal dia, você ficou com esse cheque na mão quantos dias? Ele foi descontado na conta ou ele foi depositado? Então, assim, é muito criterioso, assim, por isso é muito importante, desde o início, porque voltar atrás para pegar a nota fiscal com data errada é muito difícil. Então, assim, essa é uma das prestações de contas mais difíceis que eu já fiz, assim, porque ela teve várias voltas. Assim, foi, voltou. E a gente ainda está concluindo. Assim, a parte de contas mesmo, de notas, tudo isso já está concluído, mas relatórios ainda faltam, porque aí não depende só de mim, depende do diretor. Mas eu já prestei contas também desse filme aqui, do Super Frente Super 8, foi por um Mink, também é uma prestação de contas bem rigorosa, mas foi tudo muito certinho, assim, porque eles conseguem responder para a gente muito rápido. Assim, gente, tem uma coisa, não é nada um fim de mundo, assim, que você não consiga voltar atrás, ou que você não consiga resolver, vai resolver. Você só precisa, desde o começo, já tentar fazer tudo muito dentro das regras, porque voltar atrás para resolver é muito difícil. Você não tem como pegar uma nota com data retroativa. Você não tem como pegar um recibo. O recibo, às vezes, a gente já ainda faz, que é manual, mas assim, uma nota fiscal de um restaurante que você almoçou naquela data, mas se você não estava lá naquela cidade, naquele filme, como assim você não está me apresentando essa nota? Então, são esses tipos de coisas na prestação de contas que é visto, sabe? Assim, eu tenho uma lista de supermercado, e aí eu tenho um cigarro. Como assim? Comprando cigarro para a galera fumar no filme? Não, não posso. Mas se o cigarro for objeto de cena, tá? Tem uma cena que mostra alguém fumando, aí ela já é justificável, esse cigarro. Então, assim, a ideia, até na hora de fazer a compra separada do que é objeto de cena, do que é. Porque a gente vai no supermercado e compra tudo junto. Então, por isso que o produtor que vai prestar conta é muito importante ele já saber sobre o filme. Então, até na hora de fazer a compra, ele vai conseguir já fazer nota fiscal separada, tá? Isso aqui é da arte, cigarro, bebida, não sei o quê, porque os editais eles não aceitam que coloque nem bebida alcoólica, nem cigarro, né? Mas, se você comprovar que no filme você usou, você pode usar, mas aí você, na hora da prestação, você não bota como alimentação, você bota como cenário. Você bota como arte. Então, é lá na que você separa, né? Produção, arte, administrativos,
elenco, transporte. Então, são várias etapas da prestação de contas que, quando a gente já faz o orçamento pensando nisso, você já fica mais fácil, né? Não é, assim, não é tão fácil, mas também não é nada absurdo de outro mundo que a gente não consiga fazer, mas eu sei que é a parte que todo mundo mais tem dificuldade e que menos pessoas gostam de fazer é a prestação de contas. E eu adoro, sim, é isso. Eu vou fazer um curso semana que vem, viu? Sobre Lei Rouanet. Ainda existe, mas é isso. Não vou fazer. Massa, tá, Tenta. obrigado. Aí, Jussiele perguntou, vou fazer algumas perguntas em sequência aqui, tá? Para você Certo. responder no seu tempo. Jussiele perguntou, storyboard também é da direção de arte, né? E aí, Ângelo, em seguida, perguntou, como produtor, existe uma diferença grande entre trabalhar em projetos com atores e um projeto com atores? E aí é isso. Você pode Certo. responder. Então, para a produção, não tem uma diferença entre para a produção, eu, produtora. Mas aí já vai entrar uma questão de seguinte: os não atores, eles com certeza eles vão precisar trabalhar mais tempo, o diretor vai querer trabalhar mais tempo com essas pessoas, né, para poder ensaiar bastante, fazer uma vivência do filme. E isso leva mais tempo. Então, isso vai afetar diretamente no orçamento. A gente vai precisar de mais tempo para trabalhar com um não ator do que um ator que já consegue pegar as falas mais rápido. Uma coisa que é muito importante para um filme é ter um preparador de elenco, assim, porque ele, assim, é a parte mais próxima do diretor aqui que vai fazer com que você consiga trabalhar com não atores, mesmo com atores. Esse filme que a gente fez aqui, o Abseca, a gente trabalhou com não atores, as duas crianças que foram os filhos, mas foi feito teste com mais de 60 crianças em escolas lá em Glória, e foram escolhidas essas crianças, né, essas duas, e eles ficaram vivenciando mesmo o filme, participaram junto com a pessoa que quer fazer o pai, a pessoa que quer fazer a mãe, em todos os processos, desde a leitura do roteiro, né, eles chamavam de mãe, chamavam de pai, meio que entrou mesmo no processo do filme. Então, para a produção, não muda muito, muda questão de tempo só. Isso aí realmente é mais com o pessoal da direção, da assistência, direção e da preparação de elenco. É isso. Respondi sua pergunta? Acredito que sim. Respondi? É isso, Ná. Acho que não temos novas perguntas. Se alguém quiser mais pronunciar, levantar a mão, dar um oi no chat dizendo que a pergunta está sendo feita, pode fazer. Mas acho que Tem umas encerramos, gente. perguntas que eu não vi aqui. Ah, em Tem umas que eu não cima, é? respondi. Tem. Sobre storyboard, eu acho. Ah, storyboard, Entre sim. A cinema, pergunta do storyboard, storyboard isso. também é da direção de arte, né? Não, então o storyboard é da direção. O diretor, normalmente, ele faz um storyboard. Ele serve para todo mundo que vai estar no set. Ele é como se fosse. É bem isso mesmo, é o desenho do que vai ser a cena, né? Em publicidade a gente usa muito. A gente às vezes tem até um animatic, né? Que a gente faz de cena a cena, já para a gente determinar, para que todo mundo da equipe consiga ter noção de como é que vai ser feito o filme. Até o tempo, se tiver um jingle. Mas não é o diretor de arte que faz o storyboard. Isso aí vai muito do diretor mesmo. Eles podem fazer juntos, eles podem criar juntos os storyboards. Né? Porque, lógico, que vai depender de cada um. Né? O diretor vai querer uma cena que a pessoa vai olhar para cá e o outro vem de lá. Então, quem for fazer esse storyboard, aí o diretor de arte ele vai contribuir. Ele fala, não, mas não é melhor aqui atrás ter um cenário de não sei o quê? Então, aí a pessoa que vai fazer o storyboard também vai colocar aquele cenário ali. Então, ele pode ser construído em algumas mãos aí. Mas o produtor, normalmente, eu nunca fiz, nunca participei de uma montagem de um. Onde ele perguntou. É isso. Acredito que seja isso mesmo, Ná. As Uhum. perguntas. Agradeço muito, assim, foi uma aula excelente. Eu assistia muito o Pé de Quê, um Pé de Quê, e eu Que adorei massa. essa história de bastidores que você trouxe. Eu gostava muito do programa. E
Te agradeço, assim, acho que todo mundo gostou muito da aula, foi uma aula excelente. Ela vai estar disponível no YouTube, né? Eu lembro para os que chegaram depois, chegaram durante a aula. Ela vai estar disponível no YouTube, enfim, quando o pessoal do projeto tiver tempo de preparar isso. É, e a Nara colocou aqui, né? Super experiência da produção em Sergipe, na cinema, TV, publicidade. Que bom conhecê-la. Não Prazer. consegui terminar de ler. Entendi, entendendo também essa importância no NPD, TV pública. E a Nara é professora também da UFES. Ah, massa. E, e é isso, agradeço. Pessoal, o formulário, né, de presença, quem não assinou ainda, aqui está no chat. Quero agradecer a presença de todo mundo, dizer para vocês ouvirem o podcast, está lá na página do projeto Oficina Vitória, no Instagram. Quem não seguir, quem ainda não estiver seguindo, pode seguir lá. E agradeço a presença de todo mundo aqui nessa sexta-noite, e principalmente a Ana por relatar a Tá. experiência dela para a gente. Pode falar, Ana. Deixar um recadinho também aqui, que eu realmente estou à disposição de vocês, que vocês precisarem de mim. Eu sei que às vezes eu me embolo aqui, falo um pouquinho rápido e muita coisa para falar, mas se vocês tiverem algum projeto e precisar de eu, tipo, como é que eu faço isso? Por onde eu sigo? Quem eu procuro? O que eu faço? Você tem um modelo disso? Você tem uma tabela para isso? Na boa, pode me perguntar, que eu vou deixar meu e-mail aqui para vocês, vou deixar aqui no chat, porque qualquer coisa que vocês precisarem, que eu possa ajudar. E um dia, quem sabe, posso até, quando a gente voltar ao normal, se vocês tiverem alguma produção, vocês me chamam, que eu vou lá, eu vou junto. Vou fazer esse set junto com vocês aí. Aí, meu. Pronto. Aí está o e-mail que Ná mandou. Vou anotar também. Pode anotar. E agradeço, então. É isso, pessoal. Bom final de semana. E bom São João, né? Que tá chegando aí também. Obrigada pelo convite, gente. Desculpe aí qualquer coisa que eu não consegui explicar direito, mas foi muito bom. A experiência, eu não tenho o costume de falar, ainda mais assim para vídeo, né? Que é a primeira vez também para mim aqui. Então, mais uma experiência aqui, ó, na minha lista. Obrigada pelo convite. Maravilha, obrigado. Ângela, manda um beijo para Malu. Mando sim, Iná. Ela não vai querer aparecer aqui, não. Eu sei, Vergonha. tudo bem.